Cumprimento ao senhor secretário de Estado de Meio Ambiente, senhor Sarney Filho, a secretária Rose Hoffmann e o presidente da Comissão de Direito Ambiental da OABDF, Dr. Rômulo. Eu acredito que a OAB já dispensa apresentações, dada a importância dessa instituição, tanto na defesa da sociedade, até na própria redemocratização do país. Mas eu acho que é válido também apresentar o Instituto Soluções. É um grupo de jovens profissionais que trabalha temas de políticas públicas com um foco de que a política nunca deveria ter deixado de oferecer soluções para a vida das pessoas. A gente trabalha em diversos temas: educação, saúde, defesa e, claro, meio ambiente. A gente foi um grupo que surgiu para defender as reformas que o Brasil precisa, numa abordagem moderada, mas reformista. Na nossa coordenadoria de energia e meio ambiente, a gente tem outras pautas também, como o regime único de contratação no setor de petróleo, e vamos também pautar o novo mercado do gás, medidas necessárias para que o Brasil aproveite a oportunidade para se gerar emprego e renda no setor de energia. A gente, claro, dada a importância do licenciamento ambiental, também está pautando esse tema, acompanhando o projeto de lei, a tramitação do projeto de lei na Câmara dos Deputados, que está bem trabalhoso, já tem um bom tempo que ele está em tramitação desde 2004, e nesse cenário não tem como negar que é necessário buscar um consenso. O consenso que tem sido trabalhoso buscar entre os setores ambientalistas, setor produtivo, mas o Soluções, ele reconhece a importância do consenso, mas a nossa abordagem de trabalho entende que a busca do consenso pelo consenso, como diria Margaret Thatcher, é apenas sinal de falta de liderança. E pensando nisso, a gente montou um grupo de trabalho para colaborar com as lideranças desse país. Lideranças de verdade, dispostas a construir o melhor projeto de lei geral de licenciamento ambiental possível. A gente fixou, para tanto, algumas diretrizes políticas da atuação do Instituto Soluções, são 5. A primeira é que o licenciamento ambiental deve ser regulado de maneira a garantir o controle ambiental e trabalhe estritamente com o controle ambiental, não sendo deturpado por desvios de finalidade. Ele deve fazer o controle ambiental e deve fazer de maneira eficaz. Ao mesmo tempo, o segundo, o licenciamento ambiental deve contemplar o direito ao desenvolvimento e também o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e possibilitar ponderações de interesses. Terceiro, o licenciamento ambiental deve ter regras claras e proporcionar segurança jurídica a investidores, a profissionais e a comunidades afetadas. Quarto, a gente entende que é necessário promover uma melhor interface do licenciamento ambiental com outros instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente e também com a regulação de outros setores estratégicos para o país, como óleo e gás, mineração, entre outros. E por fim, o nosso trabalho no Soluções tem sido orientado para uma busca das melhores práticas internacionais, não com o foco de simplesmente imitar, mas gerar aqui no Brasil um modelo de referência para ser seguido em outros países. A OABDF tem sua pauta própria, mas ela tem sido uma parceira nos nossos esforços de se pautar o tema da Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Esse evento, inclusive, servirá de subsídio para os nossos trabalhos no Instituto e também para um relatório que a OABDF vai enviar, a Comissão de Direito Ambiental da OABDF vai enviar para a Comissão Nacional de Direito Ambiental. E daí, o que for colocado aqui a gente vai se esforçar para isso influenciar o processo legislativo. A escolha dos palestrantes não foi à toa, eu acredito que não tinha nomes melhores para isso. A gente tem o senhor Sarney Filho, que já foi ministro 2 vezes, foi ministro na época do Fernando Henrique, ministro agora
no governo Temer, agora secretário de Meio Ambiente. Eu sou uma pessoa que tem uma experiência sensacional, ainda fundou a Frente Parlamentar, né, ambientalista, então, de experiência inquestionável. Em relação ao Eduardo Bin, que logo está chegando, ele está numa reunião com o ministro, na graduação eu estudei o livro dele, e um livro sensacional, assim, que tem uma abordagem crítica em relação ao licenciamento, mas muito precisa. E é interessante porque eu também estudei na graduação um texto que a doutora Rose tinha escrito sobre gargalos no licenciamento ambiental federal. E eu achei sensacional que houvesse uma oportunidade de chamar essas pessoas à mesa. Então é isso, acredito que o Soluções já está devidamente apresentado. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Então, eu dou a palavra agora ao seu secretário, Samir Filho. Regras sobre avaliação ambiental estratégica. Isso é difícil. As pessoas existem muito, mas aplicada a planos e programas. Somente assim conseguiremos inserir a variável ambiental como um componente do planejamento de longo prazo no país. Esse seria realmente um avanço muito grande. Torço para que o Congresso Nacional finalize os trabalhos em prol da Lei Geral de Licenciamento Ambiental com viés correto, isto é, sem reduzir por qualquer instrumento a proteção ambiental, que nada mais é do que um direito difuso de toda a sociedade garantido pela Constituição Federal. Por isso, é necessário que a redação dessa lei seja realizada com consistência técnica e extrema responsabilidade, bem como total transparência nos debates e processos decisórios. O que estamos fazendo aqui no Distrito Federal, em termos de licenciamento ambiental no DF, o grande desafio que temos refere-se à ocupação dos espaços de forma desordenada e a consequente repercussão negativa dos ativos ambientais. Apesar do DF não apresentar demandas para grandes empreendimentos de setores impactantes, como petróleo, gás, mineração e polos químicos, a taxa de crescimento populacional aqui é a quarta do país, o que reflete num processo de urbanização altamente impactante quando se considera a capacidade de suporte ambiental. Assim, grande parte da força de trabalho voltada ao licenciamento dedica-se a atividades e empreendimentos relacionados à ocupação urbana e ao parcelamento do solo, tanto na área urbana quanto rural. Os demais empreendimentos significantes referem-se a postos de gasolina, tratamento e destinação final de resíduo, transporte de produtos perigosos, cimenteiras, atividades agrícolas e outros de menor porte. A exemplo do que fiz no Ministério, mobilizei a Secretaria e o IBRAM para a revisão desses procedimentos, de forma a conferir maior agilidade, eficácia e eficiência ao licenciamento ambiental, modernizando o instrumento sem perda da qualidade ou rigor na avaliação. Grande parte das nossas iniciativas serão possíveis de serem viabilizadas por meio de normativas do Conselho Distrital de Meio Ambiente, ou por portarias da SEMA ou do IBRAM. O DF, ao contrário da maioria dos estados, já dispõe de uma legislação atualizada e moderna. Em termos gerais, já que, no início deste governo, o governador ibanês sancionou, sem vetos por nossa recomendação, a Lei 6269, que estabelece o zoneamento ecológico econômico do DF. Além de estabelecer o ZEE com as respectivas zonas, essa lei considera os riscos ecológicos e os serviços ecossistêmicos, direcionando o desenvolvimento socioeconômico para as áreas mais aptas. Vincula ainda o licenciamento ambiental ao ZEE e estabelece procedimentos diferenciados em função do grau de impacto ambiental do empreendimento. Com isso, já contemplamos aqui no DF o que está hoje em discussão no Congresso Nacional, tratar diferente o que é diferente, instituindo modalidades de licenciamento inovadoras, além do trifásico,
com as 3 licenças prévia, instalação e operação, as modalidades bifásica e em fase única, essa última incluindo a licença ambiental simplificada e a licença por adesão e compromisso. Ou seja, o grande diferencial do PL em discussão já é realidade aqui. É importante também fazer menção à inserção na lei distrital de ZER do critério locacional para a consideração do impacto ambiental do empreendimento. Já estamos agora, na SEMA, trabalhando na regulamentação dessa lei, que irá seguramente representar um novo patamar no licenciamento ambiental do DF. Para finalizar, gostaria de agradecer mais uma vez o convite e a oportunidade que tive e estou tendo como gestor, no sentido de garantir sempre mais os direitos difusos da sociedade. Muito obrigado. Obrigado, senhor secretário. Nós é que agradecemos a presença do senhor aqui nesse evento. E eu já imediatamente passo a palavra à secretária Rosa. Boa noite a todos. Eu inicio agradecendo o convite. É uma honra falar sobre licenciamento com uma mesa tão qualificada, uma plateia tão interessada no tema. E, como foi bem falado, não há momento melhor para a gente falar do assunto, considerando como o tema vem fervilhando o Poder Legislativo. E não só. Hoje a sociedade fala o tempo todo de licenciamento. Há cada vez mais pessoas interessadas em entender o que é esse monstrinho, como é que ele funciona, o que ele não funciona. E cabe a nós, atuantes na área, esclarecer os pontos e dizer o que está acontecendo. Então, como consultora legislativa de carreira, nós já atuamos bastante na Câmara dos Deputados, elaborando projetos, depois a Sarney Filho enquanto ministro, eu diretor de licenciamento, tentando conectar teoria e prática, e hoje, na dança das cadeiras, estou eu como secretária de apoio ao licenciamento ambiental, tentando mais uma vez melhorar a efetividade do instrumento. Todos sabem que é um instrumento bastante atacado, é como se todos os problemas do mundo fossem no licenciamento, a gente sabe que não é, mas assim como eu escrevi lá em 2015, no estudo dos gargalos do licenciamento, quando a gente resolver esse instrumento, os outros problemas vão aparecer. Quando a gente tirar o licenciamento dos holofotes, vai aparecer problema de projeto, vai aparecer problema de orçamento, vai aparecer que a falta de interesse, às vezes, do próprio empreendedor em aprovar o seu empreendimento e colocar na conta do licenciamento todas as culpas. Mas nesse contexto é bom direcionar o debate para aquilo que vem sendo discutido. Eu venho falando que o debate está muito viciado, são sempre as mesmas pessoas debatendo textos similares. Só na Câmara dos Deputados já são 22 projetos apensados. O mais famoso, que deve estar no radar de todo mundo, é o 3729, de 2004. E é ele que serviu de texto base para que o grupo de trabalho recém-formado na Câmara colha sugestões, críticas e possa melhorar o debate. Independente de termos lá mais de 20 projetos, o rito do licenciamento essencialmente segue etapas basilares. Então, passa pela triagem, decidir o que licencia e o que não, depois você vai delimitar quem licencia, se a resposta for sim, é licenciado, quem licencia, depois como licencia, qual a profundidade dos estudos necessários, quem participa, como participa e como se decide. Então, é nessa linha de raciocínio que eu vou falar um pouquinho do que vem sendo discutido e quais são as principais polêmicas. Para não fazer referência a nenhum texto, até porque, como eu falei, a maioria deles é muito parecido, eu vou falar as polêmicas que estão em pauta. Que acho que isso contribui quando a OAB for se manifestar, o que está pegando no debate. Então, primeiro ponto, como é que se começa o licenciamento? Você pergunta se você precisa licenciar ou não. É a etapa da triagem. Nesse debate, a polêmica, lista de dispensa prevista em lei geral. Hoje, já existem inúmeros, a gente chama isso de lista negativa. Vários estados e até alguns municípios já trabalham dessa forma, dizendo o que precisa ser licenciado, e aí parte do anexo da 237, da FANAM 237, dizendo o que precisa ser licenciado.
Só que convenhamos que aquela lista pega tudo. Então, nem todas as tipologias que estão no anexo 1 precisam ser licenciadas, porque lá não tem critério de porte. Então, se fala lá obras civis. Que obras civis? Fazer uma calçada, fazer um muro, fazer uma casa, fazer um prédio, construir uma ponte. A obra civil é muito ampla. Então, coube aos estados, na realidade do dia a dia, fazer crivos, fazer limites do que precisa ser licenciado. A polêmica convém trazer esse tipo de debate para a lei geral, essa lista de dispensas para a lei geral, e trazendo isso, qual é o limite que precisa ser respeitado. Todo esse debate é sobre regulamentar um instrumento que já existe. E o instrumento que já existe, previsto no artigo 10 da 6938, ele fala que precisa ser licenciado aquilo que causa degradação ou qualquer outra forma de poluição ambiental, ou que utilize recursos naturais. Esse é o ponto de partida. Então, se causa impacto, só que ele tem que ser, no mínimo, relevante. Eu não vou usar a palavra significativo impacto, senão a gente confunde com o texto da Constituição, que vai falar do mais amplo, mais complexo impacto. Mas ele precisa ser relevante de tal forma que desperte a necessidade de intervenção do poder público. Porque a gente não consegue regular, via licenciamento, todas as atividades que causam impacto. A vida de cada um de nós causa impacto. Eu sempre falo da reforma do meu apartamento. O que eu consumi de recurso natural para botar porcelanato no apartamento causou impacto. Não passou por um licenciamento ambiental específico a essa atividade. Lá na origem, a mineração passou. Mas o meu consumo do recurso natural não passou por licenciamento. Quem quer controlar tudo não controla nada. Então precisa ter um crivo. Triagem é isso, decidir o que licencia e o que não. Vamos para a próxima etapa do licenciamento, decidir quem licencia. A primeira questão hoje em dia a gente esquece da primeira etapa. Partindo direto para a discussão de competência, hoje existem projetos sendo licenciados no IBAMA que sequer deveriam ser licenciados, quanto mais no IBAMA. Exemplo, casa de show em terra indígena. Se é terra indígena é IBAMA, mas casa de show precisa ser licenciada, licenciamento ambiental. Vamos falar que tem licenciamento urbanístico, de certidão dos bombeiros e tal, licenciamento ambiental. De uma casa de show em terra indígena precisa, teve processo aberto no IBAMA. O IBAMA se dá ao trabalho aí de fazer toda a argumentação dizendo que isso não merece atenção do órgão público federal, que as regras postas poderiam por si só e por fiscalização direta gerar o controle nessa atividade. Então, as etapas elas precisam acontecer na ordem correta. Primeiro você pergunta se sim ou não, depois quem. E aí a gente precisa fugir um pouquinho do 3729. O PL 3729 ele fala o passo a passo, mas quem vai dizer a quem compete licenciar é a Lei Complementar 140. Hoje existe na pauta, com regime de urgência urgentíssima, o PLT 127 de 2019, quase foi votado ontem, não sei se vocês acompanharam na Câmara dos Deputados, e não foi por falta de quórum, que ele revê o conteúdo da 140. Então ele revê as regras sobre quem licencia o quê. Puxando para o IBAMA, como se já não tivesse muita coisa, puxando para o IBAMA muita coisa de mineração. Defendo nessa mesma linha que o IBAMA deveria ficar com coisas maiores e a realidade que a gente tem é que muitos estados estão licenciando grandes empreendimentos minerários enquanto está no IBAMA licenciamento da areia entre dois estados, porque uma das regras para definir competência é estar entre dois estados. É uma incoerência. Como é que se buscou resolver? PLT 127 de 2009, o que hoje é regulamentado pelo decreto 8437, eles colocaram nesse projeto de lei complementar, então puxando as maiores minerações para o IBAMA e tentando descer a competência desses menores, jogando então areia, a extração de outros recursos para a esfera estadual ou até mesmo municipal, independentemente de estarem entre dois estados. É um projeto que merece atenção, não está, digamos, no pele da Lei Geral do Licenciamento, mas eu deve uma boa olhada nesse projeto. Então, passada, triagem e definição de competência. O próximo passo é dizer o quê? É o enquadramento. Outra polêmica. O enquadramento ele vai definir, a partir de critérios objetivos, se esse licenciamento vai ser simples ou complexo, ou seja, o rito do licenciamento e a profundidade dos estudos. Qual é a polêmica nesse ponto? Quem regulamenta e quais os critérios? Quem regulamenta? Se vocês já ouviram
falar que alguns projetos de lei que vêm sendo discutidos na Câmara promovem o total flex, é disso que a gente está falando, o enquadramento. Um dos dispositivos, em algumas versões do documento, fala que os entes federativos definirão o enquadramento dos empreendimentos para definir o rito. Quando você joga para os entes federativos, cada um vai definir o seu. Resultado prático da coisa, pode acontecer de uma grande mineração ser objeto de EIA-RIMA num estado e ser objeto de licenciamento simplificado em outro. É um alerta, mas, convenhamos, essa é a realidade hoje. Hoje a gente tem a CONAMA, mas cada estado tem o seu regulamento próprio. E eu sempre uso como exemplo positivo, que é o caso do DF, que fez uma regulamentação própria, e embora o temor seja do liberou geral para atrair investimentos, o DF deu um exemplo positivo. Liberou de licenciamento, então não se aplica o licenciamento a empreendimentos de energia solar, independentemente da área, desde que não haja supressão de vegetação. O maior impacto nessa operação seria a limpeza inicial do terreno. Não havendo esse impacto, não cabe licenciamento. É um bom exemplo de como a disputa pode ser favorável. Então, a regra tem os prós e contras, é uma polêmica colocada para que haja um posicionamento se é bom ou é ruim, é bom pensar no bom uso e no mau uso que pode haver dessa decisão de deixar aos entes federativos regulamentarem a questão. A outra opção seria o quê? Tudo no CONAMA. Nos debates no Legislativo, por vezes foi questionada a capacidade do CONAMA de dar resposta adequada para todas essas questões. Lembremos que antes do 3729 esquentar o debate na Câmara, até mesmo no Executivo, o que vinha se fazendo era uma proposta no CONAMA para substituir a CONAMA 237 e a 0186. O debate lá esfriou, deslocou para o Legislativo, depois deslocou de novo para o Executivo e, dependendo do contexto, ele migra de um ambiente para outro. Dependendo do quê? Da capacidade de dar respostas. Então, uma das opções para fazer o enquadramento pelos entes federativos, a outra, tudo no CONAMA. E a outra seria já, e essa quase nunca assim, teve apoio, foi de delimitar já na lei geral o enquadramento. Só que aí a lei geral desceria em critérios tão técnicos que deixaria de ser, digamos, o dom do Legislativo, que é estabelecer regras gerais a serem implementadas pelo Poder Executivo. Então, polêmica na questão do enquadramento e isso, quem regulamenta e quais os critérios. Porte, natureza e potencial poluidor. Isso é o que consta hoje na Lei Complementar 140, mas não é para definir o enquadramento. Embora seja mencionado isso várias vezes do vamos manter a regra da 140, 140 fala do quem vai licenciar, não como. Então, mas utiliza esses critérios e podem ser replicados para fazer o enquadramento. O porte, natureza e potencial poluidor. Polêmica está onde? Que já foi mencionado, o critério vocacional. Eu acho que todo mundo concorda que ele é bem-vindo, é uma novidade legislativa e a dificuldade é dizer o como. Num dos inúmeros projetos que a gente trabalhou na Câmara, a gente colocou o termo resiliência. O IBAMA entrou em pânico, porque assim, resiliência é um termo usado na ecologia, ele é muito mais completo do que a gente vinha trabalhando no legislativo. É uma boa ideia, é uma boa ideia. Como aplicar de forma prática? Em outros momentos a gente cogitou áreas prioritárias para conservação, também foi um Deus nos acuda, a reação veio de outro setor. E aí a questão do zoneamento. O zoneamento já é um instrumento existente, precisa ser fortalecido, precisa fazer esse link com os demais instrumentos. E hoje, eu diria que muito usa aquele que vê o potencial de diminuir a reserva legal se tiver zoneamento no Estado. Mas se a gente estimular que o licenciamento possa ser mais simples ou mais complexo, baseado no zoneamento, talvez a gente consiga dar uma turbinada no instrumento. Porque ele passa a ser não só um mero instrumento de planejamento, como ele vem sendo desmerecido, mas com um potencial de reger qual é o potencial e quais são os riscos de ocupação do território. É o que foi mencionado no DF, eu estaria como bom exemplo também o Rio Grande do Sul, em que eles já têm um sistema avançado de avaliar essas compatibilidades do território com o uso que se pretende fazer. Então, se você quer implantar uma hidrelétrica, já tem um mapeamento. Se você implantar nesse canto aqui do estado, o rigor é um, se você implantar em outro canto, a complexidade do licenciamento vai ser outra. Quando a gente fala em critério locacional, é essa a ideia.
Então já existem bons exemplos a serem copiados, divulgados e adaptados se necessário. Então a gente falou já de triagem, competência e enquadramento. Depois vem o quê? A delimitação dos estudos. Qual é a crítica principal que se faz aos estudos ambientais hoje? Muito foco no diagnóstico, pouco foco na avaliação do impacto e a falta de conexão entre diagnóstico ambiental, avaliação dos impactos e o que se faz de medida mitigadora e compensatória a partir daí. Como é que os projetos de lei vêm tentando resolver isso? Em algumas versões já apareceu que na delimitação do diagnóstico só vai se estudar aquilo que tem potencial de interagir com o empreendimento. Então, se o empreendimento tem interação com o curso d'água, você vai ver se tem potencial de poluição, você vai ver se tem potencial de impacto de ectofauna. Se ele não tem interação nenhuma com o curso d'água, não tem por que você ficar exigindo, digamos, diagnóstico de qualidade da água. Você vai pedir outras coisas. O que é isso? E a estruturação do estudo ambiental parte do quê? Você precisa conhecer o seu projeto, e aí são os aspectos ambientais, aquilo do empreendimento que interage com o meio ambiente. Aspecto mais componente ambiental, a interação disso é que vai resultar no impacto ambiental. Como é que a lei está tentando tratar, enxugando o diagnóstico para que ele seja mais objetivo e dizendo que lá no final, as medidas mitigadoras e compensatórias, elas têm que respeitar esse nexo de causalidade. A mais B igual a C. Matriz de impacto ambiental, combinação de aspecto mais meio ambiente igual a impacto. É esse impacto que precisa ser mitigado e compensado. Pela grande deficiência que a gente tem no país inteiro, claro, em algumas regiões de forma mais acentuada, de falha de políticas públicas, por vezes o licenciamento virou um balcão de negócios. Eu apoio sua licença desde que eu ganhe alguma coisa com isso. As audiências públicas no licenciamento, que deveriam ser um espaço para debater a melhor forma de gerenciar os impactos, de envolver a comunidade num processo construtivo, por vezes se concentram na pergunta do que eu ganho com isso. O empreendimento está passando aqui, tem alguém lucrando e o que eu ganho com isso? Projetos de lei, embora não estejam adentrando no mérito da questão, eles dão uma direcionada no que vai ser o mérito dos projetos depois. Então, nessa linha, a delimitação do escopo. Parte então para a elaboração dos estudos, e aí exige-se equipe qualificada, por vezes já se mencionou a possibilidade de exigir certificação dos estudos, ou até a menção do que entra ou não entra nos estudos ambientais. Hoje a polêmica em virtude dos trabalhos da Comissão Externa do Brumadinho, qual a interface do licenciamento com a gestão de risco. Falando especificamente de mineração, hoje existem atribuições específicas da Agência Nacional de Mineração, mas acaba havendo interface com o licenciamento. Questão locacional, se há rigidez locacional, a mineração em si tem rigidez locacional, mas as estruturas administrativas de apoio deveriam ser verificadas no licenciamento ou compete à agência de mineração? Qual é o papel de cada um? Então, esse debate vem sendo enfrentado hoje no Legislativo e, se quiserem olhar, é o projeto de lei 2785 de 2019, fruto da Comissão Externa de Brumadinho. Se vocês pegarem o texto do grupo de trabalho e esse 2785, muita coisa se repete. É o que eu digo, são sempre as mesmas pessoas trabalhando, a gente está sem ideia já. Mas o que ele traz de inovação é a questão da interação do licenciamento com gestão de risco. É uma questão bem importante de ser verificada. Participação social. Então, depois que elabora os estudos, protocola no órgão licenciador, vai para a audiência pública. Regra atual, regida pelo CONAMA, existem algumas condições para que seja viabilizada a audiência pública. Nas últimas versões do projeto de lei, coloca-se como obrigação pelo menos uma audiência pública antes da licença prévia. Então, embora a mídia esteja dizendo que os projetos de lei acabam com a participação e tiram a sociedade do debate, não é bem assim. Mas tem, no processo de licenciamento como um todo, participação da sociedade e participação dos órgãos envolvidos e intervenientes. Fazer uma pequena diferenciação. Antes eu chamava tudo de interveniente, mas o próprio aprendizado no licenciamento fez essa diferenciação, então chamamos de órgãos envolvidos aqueles que têm caráter meramente opinativo e intervenientes aqueles que têm poder de veto. Realidade prática hoje. Portaria 060 de 2015 fala que os órgãos envolvidos, então FUNAI, Fundação Palmares e Ministério da Saúde,
participam do licenciamento, de acordo com regras ali estabelecidas, mas que a opinião não vincula o licenciamento. Há uma troca de informações, caso o órgão ambiental não concorde, ele volta a pergunta para o órgão envolvido, digamos, acha que extrapolou uma condicionante, ele vai perguntar, é isso mesmo? Então há uma troca de informações, mas a palavra final hoje, regra atual, já é da autoridade licenciadora. Então, mesma coisa, quando a mídia fala que os projetos de lei estão tirando poder, já não tem poder hoje. Mas também tem a especificidade do Portaria 060, ela é uma portaria conjunta dos ministérios, ela vai falar de licenciamento em esfera federal. Alguns estados adotaram a Portaria 060 por analogia, mas não seria de aplicação obrigatória dos estados e municípios. Mas quando a gente fala licenciamento ambiental federal, já não tem poder de veto. Quem tem poder de veto hoje no licenciamento ambiental federal? O ICMBio, de acordo com o artigo 36 da 9985. E esse é outro ponto polêmico. Se o ICMBio continua, ICMBio ou em outras esferas seria órgão gestor de unidade de conservação. Então, órgãos estaduais e municipais, se for o caso. Se eles têm poder de veto ou não. E em que casos? No projeto de lei que está no grupo de trabalho, na Câmara dos Deputados, o ICMBio continua com poder de veto. Eles fazem referência ao mesmo caso, a mesma regra colocada na 9985 permanece a mesma. Então, mudança nesse aspecto, considerando o texto final, não tem, mas durante os debates é algo que flutua, com o poder de veto ou sem poder de veto. A decisão é essa e ver se o que a sociedade quer, o que se espera, é o balcão único ou não é o balcão único. Em tese, Portaria 060 seria o balcão único. Tudo se protocola, vou falar de licenciamento federal, tudo se protocola no IBAMA, o IBAMA manda a comunicação para os órgãos envolvidos, eles respondem para o IBAMA e o IBAMA fala com o empreendedor. Na prática, como é que acontece? Quanto mais desesperado você está pela licença, você vai protocolar no IBAMA, você vai protocolar na FUNAI, você vai no IFAM, pede reunião, implora e vai acompanhando com todo mundo ao mesmo tempo. O que isso gera? Por vezes, o próprio IBAMA esquece de consultar as autoridades envolvidas porque já percebe que, assim, o FUNAI já recebeu o documento, já está analisando, que mostrou uma falência prática do balcão único. A ideia era um canal único e articulação nos bastidores, mas não aconteceu. Tentativa de resolver, no caso, Secretaria de Apoio ao Licenciamento Ambiental, tem o papel de fazer articulação, principalmente nos casos em que fala da estrutura policêntrica. Quanto mais envolvidos e intervenientes no mesmo caso, maior a necessidade de alguém promovendo a articulação. Então, a Secretaria de Apoio ao Licenciamento hoje tem esse papel de fazer as pontes, movimentar pessoas, fazer as pessoas conversarem para que essa articulação seja feita na prática e não só na troca de documentos, para que não haja assim, a FUNAI se manifesta para o IBAMA menciona nas condicionantes cumprir o ofício da FUNAI. Não é esse o cenário que a gente deseja, é um cenário de análise integrada. Então, meu papel hoje e de toda a Secretaria de Apoio ao Licenciamento é fazer essa integração. Passado isso, então, participação social, tanto a comunidade quanto os órgãos envolvidos, tem-se a tomada de decisão. E aí essa questão do quanto quer se empoderar a autoridade licenciadora enquanto palavra final, ou se essa palavra final vai ser diluída entre todos os envolvidos intervenientes para que tenham peso no poder decisório. Além da vinculação, discute-se os prazos. E aí, mesma coisa, parece um terrorismo na mídia, como se estivesse cortando prazo pela metade. Não está. Quando a 237 está na mão, seguindo como regra geral, a gente vai ter prazo de 1 ano quando é IARNIMA, metade quando não é IARNIMA. Esfera federal, existem inúmeras portarias ministeriais lançadas lá em 2011, 2013. E aí, falando um pouquinho de CONAMA, vamos lembrar que essas portarias foram feitas pelo Ministério justamente por não conseguir resultados efetivos em tempo hábil no CONAMA. Essas portarias, para cada tipologia, elas dão prazo diferenciado. Então, linha de transmissão, salvo engano, joga lá para 9 meses, rodovia vai ter outro prazo, óleo e gás vai ter outro prazo. Estados e municípios, da mesma forma, também podem detalhar os seus prazos internos. E uma que eu diria que não colou, pelo menos nesse aspecto não colou, Instrução Normativa 1, Instrução
Normativa 184 de 2008 do IBAMA. Bota prazo de 6 meses para ir aqui. Assim, não corro. Mas se a gente for levar ao pé da letra, os prazos que vêm sendo discutidos no projeto de lei geral hoje são mais amplos do que a Instrução Normativa 184 de 2008. Então, eu diria que não é tão descabida assim, a questão dos prazos, mas a gente precisa ver que o maior prazo consumido hoje no licenciamento não é na análise. O maior prazo consumido é na burocracia. Eu costumo citar como exemplo o IRMA de Tapajós, na usina hidrelétrica de Tapajós, que, segundo consta, tinha aproximadamente 15 mil páginas e a análise não levou 6 meses. Foi a análise para derrubar o projeto? Foi, mas foram pelo menos 5 pareceres, e aí gancho para análise integrada, 5 pareceres cada um do seu meio, e o meio biótico ainda dividido em fauna e flora. Então foi um parecer do meio físico, dois pareceres do meio biótico, parecer socioeconômico, mas foi feito em menos de 6 meses, num esforço concentrado. Então, o tempo consumido pelo licenciamento não necessariamente é de análise pura, que é aquilo que deveria acontecer. É o troca de documentos, é o bate-bola ali no meio. E é isso que a gente busca reduzir de burocracia. Então, de tudo isso, encerrando com o poder decisório, depois é o pós-licença, que poucos projetos têm abordado especificamente essa questão. Então, mantém-se como principais divergências a lista de dispensas, só para fazer um resumo final, a lista de dispensas. Quem vai regulamentar essa lei, vejam que a maioria dos pontos a lei não está resolvendo, ela está jogando para frente. E o debate é dizer quem vai dar essa resposta, se é CONAMA, se é decreto, se é portaria, como é que vai ser feito. Critério locacional, que todo mundo aplaude, mas a gente precisa ver como usar. A avaliação ambiental estratégica entraria nessa questão do critério locacional, porque o projeto de lei cria um instrumento como instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente, mas faz certas vinculações com o licenciamento. E há uma preocupação de que o instrumento seja mal interpretado em virtude disso. Então, o critério locacional destacaria isso também. Balcão único, então, qual é o poder vinculante de cada ente? Agora todos já sabemos qual é a regra atual e que o projeto de lei não é tão... Ele não está mudando muito a realidade, pelo menos não o que consta no papel hoje. E eu acho que seria isso, das polêmicas maiores. Então, dispensa, quem regulamenta, critério locacional e poder vinculante. Quando se chegou ao consenso possível, se é que essa expressão existe, ou ao acordo possível, na CFTI, no ano passado, um pouco mais tempo, esses eram os pontos de divergência. Esses eram os pontos que... esses eram os pontos em que não foi possível fechar um acordo. Então, lista de dispensa, critério locacional, quem regulamenta e poder vinculante. Os demais estavam... Continua. É isso que eu digo. Só as mesmas pessoas, as polêmicas continuam sendo as mesmas. Então, quanto mais gente nova, vamos lá. Porque a gente precisa sair desses 3 pontos. A gente precisa evoluir disso. Por isso que esse amplo debate que vem sendo feito na Câmara eu vejo com muito bons olhos, porque eu vejo atores novos entrando com força e com fôlego para discutir. Porque vocês devem imaginar, cansa. É sempre o mesmo debate, a gente não consegue sair desses 3 pontos e, convenhamos, não é esse o problema do licenciamento. Então, quanto mais gente disposta a debater, se vierem sugestões da OAB, eu acho que o Brasil agradece. E fica essa minha contribuição ao debate. Para perguntas. Bem, eu já estou me despedindo, mas como vocês puderam ver, a questão é muito complexa, não é uma questão simples. As divergências, elas não chegam assim a 3%, mas esses 3% engatam o projeto. Agora, eu pedi a palavra porque hoje de manhã eu participei do kickoff do CISDIA. O CISDIA é um sistema de dados espaciais, ambientais unificados. É uma coisa nova que nós estamos plantando aqui em Brasília. E nesses CISDIAs, que se aproveita da lei do zoneamento, nós temos um modo especialista para a tomada de decisões dos gestores. Bem, é o único no Brasil,
que vai ter, mas eu não estou puxando esse assunto para elogiar uma ação da Secretaria. Eu estou puxando esse assunto porque eu acho que, já que a gente está discutindo essa lei há tanto tempo, a gente tem que se aproveitar das novas tecnologias. Ninguém tem falado das novas tecnologias. Eu acho que a OAB aqui, vocês poderiam, sei lá, incorporar isso, porque hoje você já tem condições de facilitar a vida daquela pessoa, daquela empresa que quer se licenciar pelo georreferenciamento, seja ele na área rural, onde já existe uma plantação de soja, o sujeito quer plantar capim em vez de soja, quer plantar algodão em vez de soja. A área já está usada, já está antropizada, da implantação, você já pode, através do CAR, com georreferenciamento, saber exatamente se o sujeito, por adesão e compromisso, pediu o licenciamento, saber se ele cumpre ou não. Então, talvez a gente aprofundar o estudo em torno dessas novas tecnologias e como elas poderiam ajudar, porque eu tenho a impressão, e hoje mesmo eu vi isso do presidente do IBRAM, Edson, ele disse assim, que o filho dele perguntou para ele como era que era a máquina de escrever antigamente. E ele disse, ele fez um paralelo, disse, daqui a 10 anos vão perguntar como é que era o licenciamento antigamente. Então eu acho que nós vamos modernizar isso. Aqui em Brasília mesmo, com esses dias em ação, nós vamos simplificar enormemente os licenciamentos sem flexibilizar nada. Vai apressar, vai melhorar, os dados vão ser disponibilizados, a sociedade vai poder acompanhar, enfim, o judiciário, o Ministério Público, é importante o controle social. E eu acho que quanto mais controle social, mais transparência se der no processo de licenciamento, maior chance a gente tem de cumprir com seus objetivos. Muito obrigado a todos, gente, um abraço. Acabou de mandar uma mensagem para o Pedro. Ele está na reunião do Ministério do Meio Ambiente, então deve atrasar um pouquinho. E nós então vamos dar sequência, passar o Dr. Pedro tem algumas perguntas, depois nós podemos abrir para perguntas também. Posso só pegar o gancho de falar dessa questão da tecnologia? Claro. Fazendo mais uma vez referência a esse projeto de lei de mineração, licenciamento de mineração que está na Câmara para debate, prestes a ser votado, é o 2785 de 2019. Tem uma interface de tecnologia, mas não no uso da tecnologia para o licenciamento, mas como vai ser exigida a tecnologia nos empreendimentos. Alguns dispositivos exigem a melhor tecnologia disponível para licenciamento da mineração. Na melhor das boas intenções, mas eu sempre levanto como ponto de alerta. Quem define qual é a melhor tecnologia a qualquer tempo? Se perguntar hoje para o órgão licenciador, por melhor que seja, por melhor capacitado que seja o analista ambiental, ele teria capacidade de dizer naquele momento qual é a melhor tecnologia para cada uma das etapas do licenciamento? Então, esse não está no 3729, mas é um ponto de atenção do convém pedir isso, e aí entra no debate conjunto da liberdade econômica. Tudo é permitido desde que se cumpra a regra do licenciamento ambiental, que é compatibilizar o empreendimento com o meio ambiente. Se a gente jogar a exigência da melhor tecnologia em todas as hipóteses, a gente não está ferindo outro direito constitucional da liberdade econômica, então é um debate amplo e interessante. Posso fazer a primeira pergunta? A primeira pergunta seria em relação a um dos temas trabalhados pelo Instituto Brasileiro de Petróleo. Nós vemos na agenda deles que eles sugerem como alternativa ao uso da avaliação ambiental estratégica, na pauta da avaliação ambiental estratégica, como é que é o nome? O licenciamento prévio dos blocos a serem ofertados. A pergunta...
seria se isso seria possível, de que maneira seria possível, e se nessa discussão desse projeto de lei seria oportuno, e de que maneira também, uma interface melhor entre, né, as concessões petrolíferas e o licenciamento ambiental, para evitar situações, né, de insegurança, não diria, não só mas também inseguranças por parte, por exemplo, dos ambientalistas que ficaram apreensivos com aquela questão de abrolhos e tal. Se esse momento seria oportuno, de que maneira? Bom, primeiro em relação ao licenciamento de blocos de petróleo. O IBAMA há algum tempo já adota como prática emitir uma licença prévia para um conjunto de atividades e depois as licenças subsequentes para cada uma das plataformas, digamos assim. Isso já é prática que acontece no licenciamento federal. Relacionado a outras formas de fazer planejamento territorial, digamos, territorial marinho, do uso do recurso. Quanto antes a variável ambiental for considerada no planejamento, melhor. E aí, regra atual. Essa questão, toda a polêmica de Abrolhos, em que contexto que ela aconteceu? Tem uma resolução do CNPE que fala que na ausência de avaliação ambiental da área sedimentar, há uma manifestação conjunta do Ministério de Minas e Energia e do Ministério do Meio Ambiente. Hoje, como é que essa manifestação ocorre? No Ministério de Minas e Energia está delegado para a Agência Nacional do Petróleo e no Ministério do Meio Ambiente antes existia o GTPEG, que era o Grupo de Trabalho, que vigorava até a gestão anterior e trabalhava tanto com o IBAMA, ICMBio e a Agência Nacional de Águas. Mudou todo o contexto, o arranjo institucional. O ICMBio e o IBAMA continuam no MMA, a ANA foi para o Ministério do Desenvolvimento Regional. E a atribuição do Ministério do Meio Ambiente foi delegada para o IBAMA. Então, na manifestação conjunta hoje, é IBAMA e ANP. Ao IBAMA compete fazer a articulação que antes era feita pelo MMA e disso resulta uma manifestação conjunta. Essa manifestação ela vai dizer, numa futura oferta de blocos, quais têm questões que merecem uma atenção especial, para que você dê orientação àquele que vai oferecer um lance, onde é que ele está se metendo. Então, polêmica de Abrolhos. O que constou no parecer, no fim das contas, é que na ausência, que eles recomendavam que fosse feita a avaliação ambiental de área sedimentar. Só que a regra fala, na ausência da norma, você diz se pode ou se não pode. E outro ponto que merece ser mencionado, os blocos que se mencionava os blocos que se estudava nessa 16ª rodada, já existiam outros em exploração, mais próximos de Abrolhos do que esse. Então, como é que você justifica tecnicamente barrar, digamos, Abrolhos está aqui, 16ª rodada está aqui, você fala que não pode, mas já tem exploração aqui. Então, raciocínio lógico deu ruído aí. Por isso que teve base técnica e científica para que a manifestação, no final das contas, fosse do pode, desde que você cuide disso. Existem potenciais impactos que merecem a atenção de um investidor que se aventure nessa área. Ele precisa saber. E os pareceres técnicos indicam esses cuidados. Então, caso alguém se aventure a dar um lance esse aventura, eu digo não no sentido pejorativo, tá? Caso alguém ofereça um lance nesses blocos, ele saiba a dificuldade que ele vai ter para gerenciar todos os impactos. Esse custo, qual é a graça, qual é a vantagem de você avisar antes? Que a gente comece a fazer internalização dos custos ambientais. Que não seja visto lá na frente como uma surpresa e, poxa, eu não pensei, é um gasto a mais. Não, que isso seja internalizado. O sucesso de qualquer política ambiental depende disso, que você considere a variável ambiental na origem do planejamento. Então, algumas coisas já ocorrem, mas elas podem ser aprimoradas. Teria mais uma pergunta e depois vai ser aberta para a plateia. A pergunta seria em relação à participação social. O Instituto de Soluções também tem trabalhado nisso, está elaborando uma nota técnica bonitinha sobre o assunto. E, no caso, a gente avaliando, né, regras, com um certo paralelismo, né, dos seus limites, comparado com as experiências europeias, por conta que eles tiveram, né, uma convenção
referente à informação e participação popular em matéria ambiental, e aí a gente começou a explorar, né, as experiências deles. Até o momento que a gente avaliou mais foi da França, e o que foi percebido é que havia uma atenção legislativa muito grande para a possibilidade de participação de manifestações escritas. O que, de certa forma, seria bem diferente em relação ao que a gente tem no caso brasileiro, que é privilegiar a participação na audiência pública. E, no nosso entender, a audiência pública ela acaba sendo uma modalidade de participação muito, vamos dizer, belicosa, que acaba virando uma reunião de condomínio tumultuada nas audiências públicas. A senhora acredita que seria interessante a gente, nesse projeto de lei, aperfeiçoar as formas de consulta pública e privilegiar a participação escrita para que até a comunidade possa participar de maneira mais propositiva? Isso seria esse o efeito também? Essa questão de manifestação escrita, em diferentes momentos, ela foi aparecendo em formatos diferentes. No texto final, eu diria que já consta a consulta pública pela internet, então seria por natureza escrita, mas já apareceu o dispositivo, eu não lembro se no texto final isso permanece, mas que seria reunião de especialistas. Em alguns casos, a questão é tão específica e demanda um conhecimento tão profundo, um detalhe do licenciamento, que o quadro próprio do órgão ambiental talvez não dê conta de responder. Para suprir essa lacuna, alguns projetos aventaram a possibilidade de fazer reunião de especialistas. Foi chamado dessa forma, mas a questão em alguns momentos isso já foi feito. O IBAMA já criou essa prática em alguns processos, e é bom avaliar assim, a experiência do IBAMA também fora do que está nos normativos. O IBAMA faz muito além do que a CONAMA de audiência pública prevê. Hidrelétrica é muito comum que haja reunião preparatória. Nem sei se tem outro nome técnico para isso, mas é como se fosse preparar as pessoas para participarem de uma audiência pública, para que não seja uma reunião de condomínio. Então, é explicar o que é o licenciamento, para que serve a audiência pública, o espaço é para quê, porque eu destaquei ainda hoje em outro evento, a gente vê audiências públicas em que a pessoa vai lá reclamar da ausência de participação. Então, se dão 3 minutos para ela vai falar 3 minutos que ela não foi ouvida. É a realidade do legislativo também. A pessoa chega lá, tem 10 minutos para falar. Ela vai falar 10 minutos que o projeto de lei geral do licenciamento não teve abertura para a participação da sociedade. É um desespero tão grande do fala, meu filho. E é a realidade de audiência pública. Então, nas reuniões preparatórias, você tem a possibilidade de esclarecer alguns termos técnicos, dizer para que serve o licenciamento e direcionar para que o debate seja mais produtivo. Então, há vários mecanismos que podem aprimorar o processo de participação. Manifestação escrita, reunião de especialistas, essas reuniões preparatórias, mas tem que se tomar o cuidado do usar quando é pertinente. Não vamos colocar como regra geral que tudo isso tem que ser feito em todos os licenciamentos, porque alguns deles a gente está tentando simplificar de tal forma que é o que chamam de ou licenciamento declaratório ou adesão de compromisso. Para aqueles que a gente já conhece os impactos, já sabe como gerenciá-los, não tem por que fazer tudo isso. Então, que o processo de participação seja tão mais intenso quanto maior a insegurança técnica e a insegurança da população. E ainda em relação à manifestação por escrito, é comum no licenciamento, pelo menos no licenciamento federal, receber documentos de entidades representativas, seja de universidade, seja de organizações não governamentais ou de grupos da sociedade que resolvem se manifestar no processo. Por vezes, até mesmo o Ministério Público vem entrando no debate técnico e mandando manifestações, ou pelo menos fazendo essa ponte de alguém interessado mandando opiniões técnicas para o órgão licenciador. Então, o processo de licenciamento, ele aceita tudo, ele aceita todas as contribuições, mas o que é bom de colocar no projeto de lei tem que estudar essa questão da complexidade. Quanto maior a participação, privilegiar a maior participação naquilo que tem maior insegurança. Bom, eu queria agora abrir para a nossa
primeiro é sobre os instrumentos de avaliação de impacto. Né? A gente fala de licenciamento trifásico, normalmente se remete aí a RIMA e tudo mais, mas se a gente pegar a realidade, principalmente estadual e local, a gente vai para aqueles instrumentos intermediários de avaliação de impacto. PCA, SCA, PRAD e todas as nomenclaturas possíveis que tenha meio ambiente e impacto no meio. Então, primeiro, se tem alguma previsão de normatização, dar uma uniformização desse tipo de instrumento. E, segundo, a vinculação das condicionantes ao que está proposto no estudo. Por diversas vezes, eu trabalho hoje na Secretaria de Obras aqui do Distrito Federal, e por diversas vezes a gente bateu um checklist entre estudo ambiental, projeto e condicionantes. Às vezes você vê que aparece um jabutizinho escondido dentro da licença, às vezes a título de uma compensação ambiental, que não é compensação, na verdade é uma medida que o governo colocou, outras vezes é um aumento do que foi proposto. Tipo de exemplo, você apresenta um programa de monitoramento X, que é adequado, que é adotado dentro de uma determinada política, e de repente assim... Uma harmonização, diferencia-se em que grupo? Então, o que é significativo de impacto? Você não vai mudar por meio de lei porque ele está na Constituição. Então, ele arrima para os de significativo impacto, aí faz a diferenciação no licenciamento ordinário, aqueles mais simples, e ainda um nome específico para o estudo relativo ao licenciamento corretivo. E também um nome específico para a licença, que seria licença de operação corretiva, um LOC. E outro para a licença por adesão e compromisso. Então, fragmentado dessas formas. Licenciamento ordinário, tendo como EIA-RIMA ou os estudos simplificados, um nome específico para licença de adesão e compromisso e outro nome específico para estudo de licença de operação corretiva, esses 4 grupos. Agora, na linha de conexão, para que haja uma proporcionalidade e uma vinculação entre as etapas do licenciamento, entre a avaliação de impacto e o que sai no final da linha. Essa regra hoje já deveria estar valendo. A 060 já fala isso. Costumo dizer, está pecando na prática, não é falta de regra. É um debate intenso dizer o que é proporcional, mas na tentativa de que isso seja... que pegue dessa vez, o projeto de lei coloca isso, que tem que ter nexo causal e que as medidas têm que ser proporcionais. Então, tendo a regra posta, você começa a produzir até jurisprudência nesse assunto. E como aqui tem uma plateia, provavelmente muitos advogados, o maior benefício da lei geral é que possa se produzir, iniciar uma produção mais intensa de jurisprudência. Porque hoje, como está tudo disperso em portaria, resolução do CONAMA, instrução normativa, nota técnica regulamentando algumas questões, é difícil produzir jurisprudência. Então, a lei geral acho que passaria a ter julgamentos do que é razoável, o que não é razoável, o que é do licenciamento, o que não deveria estar no licenciamento. E esse excesso, ou suposto excesso, digamos, geralmente está nas condicionantes sociais. E aí a total deturpação do instrumento deu que eu ganhei com isso. Só uma última pergunta. Quanto à LO, principalmente empreendimentos de infraestrutura, rodovia, água, esgoto, drenagem, pluvial e por aí vai, pelo menos a gente tem um histórico razoável de penalização por falta de LO. E parcelamento de solo, por exemplo, se você deixar parcelamento de solo lá aberto, você agora dando uma licença de operação, você invadiu, perdeu a área. A rodovia você vai fazer, você vai guardar que o carro passa. Não passa aí, não tem LO. Como está sendo pensado, principalmente para o empreendedor público, porque é quem faz esse tipo de empreendimento que, em teoria, a licença de operação controlaria a operação, e no caso não vejo tanta relevância, porque o operador é todo mundo. Como é que está sendo pensado, se está sendo pensado um rito diferenciado para o empreendedor público, e
essa LO em si, desses empreendimentos socioambientais que inocas? Eu não lembro o critério da migração nessa fase de testes de uma transmissão, dificilmente você vai desligar o sistema esperando uma LO. Então, aparece essa questão no projeto de lei, essa que está no grupo de trabalho, varia o tipo de empreendimento que está entrando nessa regra. O que a regra fala? Que pode ser emitida a licença de instalação que permita a operação ao final da sua licença. Rodovia e linha de transmissão a gente consegue imaginar de forma mais tranquila. Em algumas versões aparece mineroduto. E aí o que a gente tem que pensar se tem que entrar ou se não tem que entrar, existe a necessidade específica de um teste de comissionamento antes de colocar em operação, mas assim, flutua o número de tipologias que está entrando nesse dispositivo, mas a preocupação já existe, porque na prática não está funcionando. Existem as regras regulatórias da ANEEL, por exemplo, em relação à entrada de operação de linha de transmissão, e isso precisa conversar com o licenciamento. E a gente precisa encarar a realidade, não vai desligar a linha. Começou, comissionou, não vai desligar a linha. Então, hoje tem que consertar na prática, ou a lei está indo nesse sentido de fazer como se fosse uma migração natural da EMI para a LO. Então, tem dispositivo que tem que discutir as políticas. Por favor, você está aqui para frente. Sim. Boa noite. Parabéns pela exposição e pela coragem também de apresentar. Meu nome é Marcos Vinícius, sou engenheiro ambiental e presidente da Associação Nacional dos Engenheiros Ambientais. Do outro lado, eu estou na ponta da cadeia, na base da consultoria, enfrentando os desafios hoje que os clientes estão reportando, da dificuldade de se licenciar. Infelizmente, chegam para a gente, consultores, e falam que o crime compensa, porque é mais fácil você executar sem a licença do que ficar todo esse período aguardando a manifestação do órgão. E do outro lado, nós temos que frear essa prática ilegal, atentando com a lei de crimes ambientais, que além de multa, você tem sanções criminais também. Eu concordo muito com o que foi colocado para a gente sair do diagnóstico. Diagnóstico, atualizar diagnóstico e não enfrentar as ações práticas, que é mitigar os impactos ambientais. Aqui no DF mesmo, se o secretário estivesse aqui ainda, ele ia concordar comigo. Cada metro quadrado aqui já foi estudado 5 ou 6 vezes. A gente tem que sair dessa fase. Eu queria fazer 2 propostas, de recomendações por experiências que nós já temos hoje na prática. A primeira é explorarem, quando eu falo explorarem, é tanto o governo quanto os jurídicos, os advogados das partes interessadas, que têm clientes que cometeram algum crime ambiental, alguma sanção, explorarem as audiências de conciliação. Nós estamos tendo diversos casos exitosos, inclusive eu tive a oportunidade de participar na Bahia também, dessas multas bilionárias que o ICMBio e o antigo IBAMA impôs a agricultores que eventualmente desmataram com a licença estadual, mas não se atentaram com a licença federal por conta de unidade de conservações que estavam numa zona de sombreamento ou numa zona de amortecimento, que é o termo técnico hoje utilizado, e grande parte, ou mais da metade das unidades de conservação não tem plano de manejo. Então, o que eu vejo? Fica uma briga judicial muito grande, se tem plano de manejo, não tem decreto regulamentador, não tem, vai derrubar a multa, não vai. E os agricultores em si, e as partes interessadas, querem resolver o problema. Só que, por meio de audiência de conciliação, a gente consegue propor, primeiro, a realização dos estudos e também equipar os órgãos, os departamentos, com infraestrutura que eles não têm hoje grande poder de fiscalização. Então, seria uma alternativa hoje de a gente conseguir mitigar muitos processos judiciais. E a segunda recomendação também seria da gente explorar modelos que tem em outros países, para a gente poder trazer aqui para o Brasil e regulamentar, que são as auditorias ambientais independentes. A gente dá o poder para o técnico, conceder eventualmente uma renovação de uma licença de operação, ou até mesmo entrar na esfera do licenciamento inicial, autorizando o empreendedor a executar a atividade dele. Quando o órgão ambiental tiver fôlego para poder fazer a fiscalização, e se o empreendedor estiver descumprindo com as condicionantes que o técnico deu à chancela, devidamente cadastrado no órgão ambiental, aí sim o órgão ambiental ele pode multar, até mesmo embargar. Dessa forma, a gente conseguiria flexibilizar mais atividades para não aguardar que toda atividade tenha chancela do órgão ambiental para o empreendedor poder ou iniciar sua atividade
ou dar continuidade com a licença de renovação, sendo que há a possibilidade, né, da área técnica poder ter um poder maior de posição, porque hoje, infelizmente, o órgão ambiental ele tem que revisar todo o projeto, né, que o técnico fez, devidamente deveria ter habilitação técnica, né, para poder avançar, por isso deveria ter um cadastro de profissionais. Estamos tentando fazer isso aqui em Brasília, mas ainda, por questões de falta de legislação, é um processo um pouco nebuloso. Se a gente conseguisse pensar em conjunto na esfera federal, eu creio que poderia contribuir muito para a gente poder, não flexibilizar, né, mas otimizar esses processos de regularização ambiental do país. Bom, primeira coisa, se o crime compensa. Quando a gente fala em começar a construir sem licença ambiental, eu já ouvi esse tipo de comentário também em reunião, porque as multas por vezes são baixas e a gente sabe que nos casos, no final da linha, o pagamento não é concretizado. Mas uma coisa é pagar a multa, a outra é responder por crime. Eu acho que quem tem o mínimo de consciência pública não gosta de estar na posição de acusado. Então, quando alguém cogita, começa a calcular, lembre-se que, além da esfera administrativa e civil, tem a penal. E acho que destrói a saúde de qualquer um responder por uma acusação dessa natureza. A gente vê muito esse sofrimento nos agricultores que estão autuados. Aí é a questão, quem está trabalhando no dia a dia, uma coisa é levar uma multa, pagar uma punição, está doendo. Responder por crime é a honra. Então, geralmente os trabalhadores da área rural têm muito isso, como se diz, né, a honra da família, a honra da comunidade, de saber que você está respondendo por crime, acaba com a saúde da família inteira. Passado isso, já foi montado, já vai responder, essa questão da conciliação já está na pauta do Executivo, é uma ideia defendida pelo Ministro do Meio Ambiente, para que cheguemos ao final da história. Então, nas autuações, nas infrações ambientais. Então, eu diria que já é uma realidade, pelo menos na esfera federal. Outra iniciativa dessa mesma filosofia é a conversão de multas. E aí o que houve de alteração, e que da gestão passada para agora, é a diferença do percentual de desconto, dependendo do que vai ser feito com o recurso. Antes tinha a regra do 60% de desconto se fosse feito por uma organização não governamental, que aderisse a um projeto maior do governo, e um desconto menor se fosse feito, se essa conversão de multa fosse feita pelo próprio infrator. Então isso foi objeto de reformulação, tem normas mais atuais vigentes já. E ainda em relação à regularização de empreendimentos, prestem atenção nos projetos de lei, esses que estão relacionados ao 3729, no marco temporal. Ele está colocando com a possibilidade de emissão de licença de operação corretiva dos empreendimentos irregulares até a data de publicação da lei. Vamos lembrar que na 9605 já tem uma regra posta para isso. Então, quando o projeto de lei fala só pode o que começou errado até aqui, e ainda exige o termo de compromisso para você chegar no final da linha numa a licença de operação corretiva, está replicando a 9605, mas está restringindo, está fazendo uma restrição no marco temporal. Só pode regularizar até a publicação da lei. O que seria feito, então? Digamos, foi aprovada hoje a Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Você começou de forma irregular um empreendimento amanhã. Ele vai ter esse conflito normativo. A 9605 não faz restrição temporal. A Lei de Crimes, ela fala, em caso de operação irregular, você vai celebrar um termo de compromisso para ajustar a sua conduta. E esse com o marco temporal. Quem escreveu esse dispositivo tem a esperança de que, a partir daqui, você vai ter que começar a LDLO. Então, mesmo se você começar um empreendimento de forma irregular, depois da lei geral, você não iria para o caminho do regularização. Vai parar o empreendimento LDLO. Então, você teria o cenário de emitir uma licença prévia para um empreendimento que já está instalado. Então, esse é o contexto do debate legislativo e merece assessoramento jurídico. Vai ser muito bom se a OAB puder entrar nesse debate. Sobre a auditoria independente. Teve uma iniciativa similar no estado do Paraná, foi fortemente combatida pelo Ministério Público, porque não era exatamente auditoria independente, mas havia-se a possibilidade
de, não sei se falava exatamente engenheiros, mas profissionais credenciados no órgão ambiental fazerem relatórios e pareceres. É como se você terceirizasse o poder de polícia, porque o licenciamento não deixa de ser um poder de polícia. Outras formas de fazer algo parecido, mas em que você não abra mão do poder de polícia. Se o projeto de lei geral vingar com aquela hipótese de adesão e compromisso, o que ele faz? Ele estabelece critérios para que você receba uma licença na hora. Um dos critérios pode ser a questão de auditoria independente. Então, seria quase que cartorial para determinados empreendimentos. Se você atender esses requisitos e apresentar um certificado ou alguma coisa de auditoria independente, automaticamente você receberia a licença. Mas vamos pensar que isso se aplica a alguns casos, não todos. E eu destacaria que seriam aqueles de menor risco ou maior previsibilidade. Aquele que a gente conhece o impacto e a gente sabe como controlar. Então, você tem quase que um checklist, já atendeu isso, tem sua licença. Seria quase que automatizado, mas muito cuidado. E até porque essa questão de auditoria independente ficou muito fragilizada no contexto do Madinho, né? A papelada estava toda lá. E no legislativo é isso que o debate vem nessa linha. Quando a gente fala auditoria independente, certificação, esses instrumentos perderam muita credibilidade no contexto do Madinho. Quem trabalha direito hoje precisa trabalhar para fortalecer a imagem desses instrumentos que hoje estão bem enfraquecidos. Mas dá para usar. Boa noite. Parabéns à Ruth e a Otis Advogados pelo evento. Eu sou Antônio Barreto, servidor do IBRAM, hoje cedido pelo Ministério da Infraestrutura na EPL, e tivemos a oportunidade de estar nos últimos 3 anos, 2016 a 2018, como superintendente do licenciamento ambiental do IBRAM. E passo para vocês, gostaria da presença do secretário, e assim, realmente o Distrito Federal fez o dever de casa nos últimos 4, 5 anos, na base do licenciamento. Trago à baila aqui nessa casa, na Ordem dos Advogados, uma situação bastante interessante, que a nossa lei orgânica do Distrito Federal, ela amarra em algumas situações que trazem a necessidade do licenciamento ambiental que não acontece em outras unidades da Federação. Por exemplo, o parcelamento rural. O parcelamento rural é você pegar uma fazenda e dividir. Em qualquer estado da Federação, isso jamais seria licenciamento ambiental. Aqui no Distrito Federal, se a propriedade tem acima de 200 hectares, ele tem que ter o EIA-RIMA. Abaixo de 200 hectares, ele pode fazer um estudo ambiental mais tranquilo, mas tem que passar pela LP, LO. Então, assim, se nós estamos em um contexto, bem colocado pelo secretário, de 4º eixo migratório nacional, 80 mil pessoas por ano, um grande problema de grilagem, ocupação irregular territorial, porque nós vamos na contramão de não estimular a divisão, o parcelamento rural em chácaras maiores do que 2 hectares, onde vai ter atividade agropecuária, alguma coisa assim parecida, e nós fazemos o seguinte, beneficiamos os licenciamentos corretivos de áreas já antropizadas. Então, eu trago para vocês que é um dispositivo que nós ainda temos hoje no IBRAM, em torno de 20 ou 30 pedidos de parcelamento rural, e parado justamente por ser oneroso para o empreendedor pagar um EIA-RIMA, toda a condição de transcorrer dentro do órgão, onde, tipo assim, então é mais fácil ele piquetear e depois virar uma mini-cidade e vir com a situação de regularização. Então, diferente da usina solar, isso ainda continua, mas está engessado na lei magna do município, do Distrito Federal, quer dizer, a lei orgânica. Outro ponto interessante
é a auditoria independente, que o Distrito Federal tem uma lei, acho que de 94, ou foi de 97, da então deputada Arlete Sampaio, que traz a auditoria ambiental para licenciamentos de alta complexidade. O ano passado, nós conseguimos, no final do ano, uma resolução do CONAMA, salvo engano, resolução número 10, de 2018, trazendo o contexto da auditoria ambiental para o licenciamento de postos de gasolina. Acredito que o IBRAM está prosseguindo na regulamentação disso, e é uma situação bastante interessante, porque posto de gasolina hoje representa o maior potencial poluidor da cidade. Tem em torno de 400 processos de posto de gasolina, e tem uma situação que poderia dar uma maior celeridade, tendo em vista que o nosso corpo técnico hoje é maior para o lado da fiscalização do que para o licenciamento. Então, tem condições de uma atividade bastante conhecida, sabendo seus riscos, mapear toda a situação dos empreendimentos, trabalhar mais uma adesão de compromisso com a auditoria complementando e a fiscalização entrando no monitoramento do cumprimento das condicionantes. Quanto ao que o Ricardo passou, realmente é um contexto bastante comum não ter a conversa entre escrever as condicionantes e o que foi analisado no EIA-RIMA. Alguns estados, acho que tipo Rio Grande do Sul e Paraná, eles já têm a situação dos bancos de condicionante, inclusive no site do próprio órgão ambiental. Temos esse trabalho que vem sendo desenvolvido dentro do órgão ambiental do DF, também para colocar isso exposto, então deixando bem mais tranquilo e transparente o regramento. Esse problema, eu acho que o problema do Brasil inteiro, cada um numa tipologia diferente, mas o excesso de regras leva as pessoas para a informalidade. E só leva, e aí conecta com uma outra pergunta que foi feita, quando há impunidade, a sensação da impunidade. Se não há, de fato, uma punição por começar errado e incentiva-se depois, meio que privilegia aqueles que começam errado e depois fazem a regularização, você cria um mercado informal. Não é problema só do licenciamento, mas acho que toda a política pública que tem que lidar com isso. Tem que haver um equilíbrio e para que induza as pessoas a fazerem da forma correta. Voltando à auditoria, tem duas possibilidades de usar a auditoria no licenciamento, pelo menos duas, né? De usar a auditoria no licenciamento. Uma como pós-licença, que é o licenciamento, como falam, renovação automática da licença se houver auditoria dizendo que as condições foram cumpridas, e a outra como elemento do processo decisório. Quando a gente fala em imposto de gasolina, é um elemento do processo decisório. Se houver auditoria, e aí se enquadra nessa hipótese que eu comentei, a gente já sabe quais são os impactos. A gente já sabe como é que funciona a interação do imposto de gasolina numa área habitada, se ela estiver perto de escola, se ela estiver perto de hospital, ou se ela estiver numa área residencial com diferentes dinâmicas. Então, aí você consegue prever as regras, colocar isso numa auditoria, fazer um checklist e colocar isso como um pré-requisito para a licença. Totalmente possível. Como medida de controle, aí é o pós-licença. Aí já tem algumas CONAMAs que colocam para instalações com óleo e gás, instalações portuárias, a gente da auditoria, mais como controle das condicionantes. E aí, condicionantes ambientais. Cada tipologia de empreendimento, então, porto é uma coisa, instalação portuária é uma coisa, ferrovia é outra, rodovia é outra, linha de transmissão é outra. Cada tipologia tem algumas condicionantes que se repetem e outras que vão tratar da dinâmica daquele empreendimento especificamente tratado no licenciamento com a área em que ele está inserido.
Então a gente consegue fazer de fato um banco de condicionantes, como se fosse uma condicionante padrão por tipologia, e é isso que os órgãos ambientais divulgam, mas sempre tem um espaço de discricionalidade do órgão ambiental de colocar as condicionantes mais específicas daquele empreendimento. Se assim não fosse, aí seria tudo adesão de compromisso. Então, dá para visibilidade, mas num patamar mais superficial de gestão. Quando desce para a relação empreendimento, a área que ele está inserido, a gente tem que deixar a liberdade para a autoridade licenciadora delimitar os condicionantes. Mas é uma boa prática a ser replicada, com certeza. Então, nós temos tempo para mais uma pergunta. Boa noite a todos. Meu nome é Thiago, eu sou colaborador do Instituto Soluções, mas também sou diretor da Associação dos Jovens Empresários. E dentro do setor produtivo, a gente tem muitas preocupações sobre essas mudanças legais, e a grande dúvida é se vai dar mais segurança jurídica ou menos. Não entrando em detalhes, existe uma sensação de que para você atuar no Brasil você tem que estar ilegal, mas também há uma esperança de que as regras se tornem mais claras e os jovens empresários estão cada vez mais conscientes da sua própria responsabilidade. Então, em primeiro lugar, eu queria saber como é que essa reforma atualmente pode impactar o setor produtivo positivamente, e se é para a gente ficar preocupado ou não. Em segundo lugar, eu queria perguntar para o presidente da comissão e para o presidente do Instituto Soluções se é viável a gente começar a trabalhar e fazer uma parceria para sensibilização dos grupos empresariais de Brasília, porque eu acho que esse é um tema de alta relevância e principalmente os empresários mais novos querem estar nessa discussão e querem... Porque existe uma questão de modelagem, a gente quer ter uma competitividade maior, a gente entende que esse é o padrão. Então, como é que vocês veem isso? Há esperança para esse empresário que quer ser mais competitivo e é mais socialmente responsável? Bom, primeiro que eu sou um pouquinho mais otimista, eu diria que os empreendedores e os investidores que hoje se atrevem por aqui, quando vêm, o Brasil não vem como eu preciso fazer de forma ilegal, mas o que eles requerem veementemente é regras claras. A pergunta geralmente que chega para a gente é o que eu preciso fazer. Só que hoje as regras estão tão dispersas que o investidor ele vai descobrindo no meio do caminho o que ele precisa fazer. Aquele que é um investidor responsável, e principalmente quando o investimento é muito alto, ele quer saber antes as regras para internalizar o risco e o custo ambiental no seu empreendimento. Então a pergunta é o que eu preciso fazer? E hoje a gente não tem a capacidade de responder de bate-pronto para cada uma das tipologias o que ele vai enfrentar pelo caminho. Uma lei geral do licenciamento, além do benefício de começar a fomentar a jurisprudência, formar um banco de jurisprudência, você diz para todo mundo qual é a regra posta. Saiu da linha, ele tem um parâmetro para questionar. Então você diminui as incertezas do processo. Antigamente era mais comum o empreendedor começar tentando simplificar, primeiro, debatendo competência, e aí a falsa impressão de que o IVAM é rigoroso nos estados está tudo liberado. Sempre, a gente via muito isso da tentativa do empreendedor de descer o licenciamento para o Estado como se fosse mais simples, porque como se quanto mais próximo dos gestores daquela região, maior interesse político em liberar uma licença e liberar investimentos. Hoje acontece um fluxo oposto, a gente vê licenciamentos que seriam do Estado tentando subir competência para o IBAMA, porque hoje em alguns casos o IBAMA dá resposta muito mais rápida, dependendo do contexto da tipologia. Então antes o primeiro fluxo era tentar avaliar a competência, tentar fragmentar o licenciamento e tentar fugir do EIA-RIMA e pegar um estudo mais simples. Essas três linhas de atuação vêm sendo trabalhadas nos projetos de lei. A primeira, definição de competência, foi a Lei Complementar 140 e o Decreto 8437. Esse flanco aberto do vamos ficar discutindo eternamente para onde fica, ele ainda tem algumas melhorias a serem feitas, mas ele viu, eu diria 90%. Então a gente tem que trabalhar nos outros dois. O que falta dizer? A profundidade dos estudos e a forma como se delimita o projeto. Os projetos de lei, em alguns momentos, eles falam
de impossibilidade de fragmentar o licenciamento. Isso está bem explícito no 2785 de 2019, que é aquilo da mineração que eu comentei, até pelos eventos que aconteceram, de você ir fazendo licenciamento picado, licencia um pouquinho a ampliação, licencia pequenas obras ou outras intervenções associadas ao empreendimento maior. Então, hoje, o que a lei precisa especificar? Delimitação do empreendimento, delimitação dos estudos. Isso é segurança jurídica. Se vai funcionar, depende da conduta da sociedade. Aí a questão de se a lei vai colar ou não vai colar, depende da gente. Depende da gente no dia a dia, e a gente que eu digo é o agente público que trabalha com licenciamento, o que ele tolera nos debates na mesa, os consultores que apresentam os estudos, o empreendedor que busca investir e os órgãos de controle. Que eu acho que não tem instrumento mais controlado no meio ambiente do que licenciamento ambiental. Apanha de todos os lados, é controlado pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas, Polícia Federal está em cima, está todo mundo em cima do licenciamento. Tem que controlar essas condutas depois que você tiver um parâmetro. Mas a gente precisa do parâmetro. Pode licenciar em conjunto ou não pode? Pode fragmentar ou não pode? Posso simplificar o estudo ou não posso? Quando eu posso? Quais são as regras? Então, tem tudo para dar certo se a gente souber usar a ferramenta. Eu confesso que eu estou otimista com os debates. E respondendo também a pergunta, o Soluções está aberto a sim contribuir e colaborar com a Associação de Jovens Empresários. E também aproveitar para fazer um informe, o palestrante, o Eduardo Rubim, ele continua preso na reunião com o ministro, então de toda forma ele já pede desculpa pela ausência, eu já até avisei que a gente já está finalizando. E agora a gente já pode seguir para as considerações finais. Antes, secretário, de forma bem breve, quem atua todos os entes da federação sempre tem uma dificuldade, até a senhora comentou em questão das regras. Nós temos uma legislação federal que tem que ter a mesma interpretação em todos os estados. Mas muitas vezes o próprio IBAMA, às vezes nós temos uma dificuldade um pouco maior na superintendência do estado e uma interpretação diferente na outra. Nessa atualização, nessa mudança legislativa que está sendo proposta, vê alguma possibilidade de unificar esse entendimento de alguma forma, para que as regras sejam aplicadas ou as exigências sejam as mesmas em todos os entes da federação? Bom, tem dois caminhos a trilhar e nesse cenário de fato acontece. Eu venho analisando alguns processos, até no contexto de tentar escrever uma dissertação, e eu comparei alguns projetos que foram avaliados na mesma época por equipes diferentes e o final da história foi bem diferente, embora os projetos fossem similares. Aí, fugindo do debate legislativo, o que o IBAMA vem melhorando na gestão para evitar que isso aconteça? Assim como existem as orientações jurídico-normativas feitas pelas procuradorias das autarquias, existe a possibilidade, e é uma ideia que vem sendo desenvolvida no IBAMA, estou relatando o trabalho alheio, tá? E o crédito é do BIM, depois, já que ele faltou, vou falar da vida dele. Eles estão trabalhando